E aí, pessoal, olha aqui de novo. Hoje eu vim conversar com vocês sobre uma pauta que está acontecendo por conta de Big Brother, tudo que está rolando aí na casa mais vigiada do Brasil. Tô brincando, mas não é sobre o programa em si, mas sobre o que ele está representando hoje para a sociedade, o que ele está mostrando para a gente, e que eu acho que vale a pena uma reflexão, vale a pena uma conversa séria sobre isso. E como como o pessoal fala muito, que a democracia é o pilar mais importante da nossa sociedade, eu vim colocar minha opinião para, de repente, ajudar no debate, tentar contribuir, né, um pouco mais para essa discussão. E eu não escrevi nada, eu não fiz pauta para esse texto, eu simplesmente pensei no assunto e eu acho que vale a pena me colocar. De repente pode ajudar outras pessoas ou não acender, mas sei lá, ter um ponto de vista a mais aí para discussão. E eu sempre percebi, hoje nos meus 31 anos eu chego a essa conclusão, de que não adianta a gente querer mudar o mundo de uma hora para outra. Porque de uma forma ou de outra, a natureza ela vai se adaptar. Entendeu? Nós, como os animais que somos, né? Automaticamente, por nós vivemos em sociedade, por termos tanto a oferecer e a depender do outro, a gente automaticamente vai se regrando novamente, se adaptando para as novas realidades, né? E eu acho interessante que de uns anos para cá começou esse movimento polarizado, né? Onde você tem a extrema direita, a extrema esquerda, cada um com o seu espectro, cada um com a sua ideologia, e muita coisa acontecendo, né? No meio desses debates, muita briga, muita discussões muito acaloradas, muita gente sentindo ódio, né? Um ódio exagerado até, pelo que a gente já vinha vivendo. E as pessoas podem falar, a culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é de todo mundo. A culpa é do mundo. A culpa é da evolução. A culpa é da tecnologia. A culpa é dessa possibilidade que eu tô tendo aqui de expressar uma opinião para milhares de pessoas. Claro, tem uma centeninha aí que me segue e tal, que provavelmente vai assistir esse vídeo, até menos. Mas a possibilidade dessa mensagem chegar até milhões de pessoas fez com que muitas ideias extremas, e tudo que é extremo aparece com mais facilidade, né? As pessoas dão mais ênfase, tanto para o bem quanto para o mal. E no final das contas, com o tempo as pessoas vão entendendo a parte interessante da mensagem e vão descartando aquilo que não vale a pena. Como por exemplo, tá? Eu acabei de ver uma postagem de uma pessoa no meu Instagram, que é um videozinho do Fiuk falando sobre masculinidade tóxica, tal, todo o conceito que ele tem colocado lá dentro do Big Brother, todos os ensinamentos de todo o curso que ele teve, né? Que uma certa doutrinação que ele está recebendo, né? E a pessoa comentando, olha aí o feminista falando. Ou seja, pode ter coisa interessante daquilo que ele está falando, mas tem muita coisa ali que a maioria das pessoas, ou boa parte delas, simplesmente vai ignorar. Vão fazer chacota, vão dar uma zoada e tal, mas não vai ter grande relevância. Entende? Enquanto que do lado da direita, tá? Dos conservadores, fala-se muito contra o homossexualismo, contra as drogas, contra isso, contra aquilo, mas qual que é a pauta principal que vale a pena, que as pessoas estão debatendo muito? Porra,
a imprensa, a mídia, a Globo está destruindo a família. E a família é importante. As pessoas se preocupam com a família. A maior parte das pessoas se preocupa com a família. Quais são as bases da família que a gente precisa resgatar? Entende? E aí, se a gente mistura esses dois assuntos, esses dois aspectos. De um lado, você tem uma pauta a favor da mulher, a valorização da mulher, a valorização do homossexual, o respeito às minorias, os negros, os gays, as pessoas com deficiência, né? Acessibilidade. E do outro você tem a questão da família, dos bons costumes, do cristianismo, das boas maneiras, do respeito ao próximo, respeito aos mais velhos, respeito às tradições. Se junta tudo isso, a gente começa a ter uma sociedade um pouco mais igualitária. A gente começa a introduzir conceito de um, conceito do outro, que vale a pena, que serve para edificar ainda mais a sociedade. E o restante, que é exagerado, que é maluco, que é histérico, a gente descarta. A merda que o Bolsonaro diz, descarta. A pessoa fazendo manifestação enfiando o crucifixo na bunda, a gente descarta. O feminista, a gente enaltece a parte de porra, o cara realmente está tendo um pouco mais de respeito, mais de respeito com as mulheres. Ele está querendo, ele não está mais tratando a mulher como objeto. Ele não está sendo mais como o pai dele, que casou, sei lá quantas vezes. Quanta gente esse cara não comeu e largou, não estava nem aí. Ele simplesmente via a mulher como um objeto de prazer. Não é? O quanto que a questão do, sei lá, do cristianismo exagerado, o pessoal que entrega carro, entrega casa do pastor, o quanto que a fé não é importante quando bem aplicada, quantas vidas não são salvas pela mensagem que está sendo dita lá no púlpito da igreja. Quantos até homossexuais não querem participar de um culto, não acreditam na presença de Deus, de Jesus Cristo. O quanto que não deve ser exclusivo esse tipo de inclusivo esse tipo de espaço, que não deve ser só exclusivo. O quanto que abraçar as pessoas, enxergá-las como elas são, respeitar o espaço de cada um, respeitar a opinião de cada um, não é interessante? Não é legal você ouvir, você ver as pessoas levantando bandeiras, bradando, por isso, por aquilo, pela família, pelos gays, pelos negros. E no final das contas você vê as pessoas que não enxergavam os erros que estavam sendo cometidos no passado e começarem a se ligar de que não é necessário, não é prioritário um pedido de desculpas, uma dívida histórica e não sei o que, mas sim prestar mais atenção no próximo, não ver só o negro como um serviçal, um marginal, não ver só o gay como uma bicha, algo escandaloso, alguém que não pode ter demonstrações afetivas de carinho em público. A natureza vai se estabilizando. A nossa própria natureza humana, a nossa própria consciência, o nosso grupo coletivo vai começando a entender que certas coisas valem a pena, certas coisas não valem a pena. Certas coisas são boas, certas coisas são ruins. E que a gente precisa evoluir como sociedade, a gente precisa se entender melhor como pessoas. E não precisa de um governo para falar isso pra gente. Não é a pessoa, não é o presidente, o deputado, o governador, o prefeito, ditando regra, ou a imprensa, ou a mídia, ou o jornalista, ou o ator, ou o cantor, falando pra gente o que a gente tem que fazer. Não.
Somos nós mesmos que vamos filtrando. E quanto mais pessoas vão filtrando, utilizando para si o que acham de bom e descartando aquilo que acham de ruim, mais pessoas vão se agregando. Vão começando a se entender, vão começando a perceber que exageros são desnecessários. Ou até que os exageros eles podem ser necessários por um período de tempo. Pautas mais pesadas, mais agressivas, até que fazem um certo sentido, até que tem alguma coisa ali que a gente pode tirar de bom, mas nem tudo precisa ser engolido, tragado por todo mundo. Ninguém vai mudar o mundo de uma hora para outra. Ninguém vai voltar à década de 50. Estamos em 2021, perdão. E ninguém vai chegar ninguém vai evoluir a sociedade em 300 anos, em 3. Não tem como. Tudo é um processo de amadurecimento. E hoje eu, Douglas, com os meus 31 anos, eu me sinto muito mais seguro, muito mais maduro para estar falando sobre isso, para estar chegando a essa conclusão do que há 10 anos atrás. Quando eu ainda não havia tido tempo para pensar sobre as coisas, para ter as experiências, para viver as oportunidades da vida e chegar à minha conclusão daquilo que vale a pena para mim e que pode ser útil para a sociedade. Então, meus amigos, para você que pensa que vai mudar o mundo, que tudo tem que ser destruído, tudo tem que acabar, tem que começar do zero, tudo tá uma merda, calma. O mundo está sendo mudado aos poucos. As pessoas estão enxergando, elas estão te ouvindo, mas leva um tempo para elas chegarem a uma conclusão que seja viável para elas, seja interessante para elas. E você que acha que não, nada vai mudar, tudo é do jeito que tá tudo, o mundo sempre foi assim, sempre vai ser, e não há quem possa fazer nada diferente. Calma você também. Segue o facho. Que as pessoas precisam evoluir. As pessoas cometem erros, a sociedade comete erros, a sociedade cometeu muitos erros até aqui. E sim, muitas coisas precisam ser mudadas, muitas coisas precisam de alteração, serem repensadas, serem estudadas, serem modificadas, serem reconceituadas e até desconstruídas. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês me ouvirem. E eu espero que essa mensagem ajude no debate e que a gente continue conversando, continue se entendendo e seguindo para a nossa evolução social. Tá bom? Um grande abraço. E só para dar uma pitadinha, fora Estado, abaixo Estado. Pense bem se você realmente precisa dessa galera te representando. Ok? Um abraço.